Olá, começa agora mais um assunto de Estado especial eleições. Em ano eleitoral, notícias falsas que colocam em dúvida a segurança da urna eletrônica voltam a circular com mais frequência. Muitas pessoas acabam acreditando nessas informações e às vezes propagam desinformação. No programa de hoje vamos falar sobre a segurança das urnas eletrônicas do Brasil. E para conversar comigo, o nosso convidado é Cleiton Eufrásio, especialista em voto informatizado do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Bem-vindo, Cleiton. É um prazer muito grande, Sérgio, estar aqui com vocês, batendo esse papo, esclarecendo a população de que realmente como seguro e transparente e auditável é o processo eletrônico de votação. Cleiton, para a gente informar a nossa audiência se os nossos votos e se as nossas urnas são auditáveis de fato, a gente preparou aqui para o início do nosso bate-papo uma arte, um infográfico, vou colocar na tela agora, com as principais etapas de auditoria das urnas eletrônicas. Então, a gente tem a primeira, o código-fonte aberto. O código-fonte, os processos, as informações da urna disponíveis para as entidades fiscalizarem. Então, uma série de entidades estão habilitadas a fiscalizar, como o Ministério Público, Congresso Nacional, os partidos políticos. Também houve o Ciclo de Transparência Democrática 2024, é um evento em que essas entidades são convidadas a participar e fiscalizar o processo. Também temos o teste da urna, são testes de segurança, que é um teste público e de confirmação. Tem o teste de autenticidade, a verificação das urnas no dia da votação. E o teste de integridade, que é a simulação de votação em um ambiente controlado. Vamos passar para os próximos rapidamente. Os relatórios eleitorais são muito importantes nesse processo. Primeiro, a zerésima, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é um documento que é emitido pela urna e garante que a urna está sem votos. E depois o boletim da urna, que inclusive consta um QR Code para conferência. E essa conferência pode ser até via aplicativo, pelo Boletim na Mão, o aplicativo Boletim na Mão, acompanhamento dos resultados online também. Cleiton, comenta com a nossa audiência esses processos tão importantes para auditarmos as urnas e os votos nas eleições brasileiras. Pois bem, Sérgio, nesse primeiro item, que seria a questão da abertura do código-fonte, o TSE já disponibiliza com um ano de antecedência para que essas entidades fiscalizadoras que você mencionou, com os partidos políticos, o Congresso Nacional, Ministério Público, OAB, Polícia Federal, que essas entidades elas possam analisar dentro do ambiente do TSE todo o funcionamento da urna eletrônica, desses códigos, verificar que realmente o propósito que é feito, a informatização do voto, realmente para garantir que aquele voto está sendo destinado a determinado candidato e quais os sistemas estão sendo utilizados realmente atendem à legislação. E em relação ao teste público de segurança, em anos ímpares, o TSE são 7 edições, convida a sociedade para contribuir para melhorias desse processo. Então, é de vital importância a participação da comunidade acadêmica, dos cidadãos comuns, que também participam desse teste público de segurança. Inclusive, há uma exigência de conhecimento técnico de informática. Nós tivemos já pessoas que participaram do processo que fizeram um teste simples, mas de vital importância, porque tiraram essas dúvidas e verificaram que realmente há uma transparência muito grande e uma boa vontade da Justiça Eleitoral em oportunizar isso a todo cidadão brasileiro. Agora, por curiosidade, esse teste que é realizado no dia das eleições, é uma pessoa, é um voluntário que vai e acompanhado de algum fiscal realiza o voto e é conferido depois um boletim de urna prévio? Como que funciona? É criada uma comissão de votação paralela, que nós chamamos. Então, essa comissão, no dia anterior ao da eleição, são sorteadas urnas eletrônicas para que essas urnas possam ser submetidas a essa auditoria. Então, essas urnas elas são retiradas lá das sessões eleitorais e são colocadas outras nesse lugar. E assim, no caso do TRE Goiás, mesmo são convidados escoteiros ou bombeiros, eles preenchem cédulas de papel
E no dia da eleição, esse ambiente totalmente ele é filmado, né? Ele é narrado e transmitido, inclusive no YouTube, para que o cidadão possa acompanhar essa auditoria e, ao final, né, após as 17 horas, essa urna é encerrada e é conferido se o resultado que estavam constando nas cédulas são os mesmos resultados que foram impressos pela urna eletrônica. Então, tá. é mais uma modalidade, né, e uma possibilidade de fazer essa auditoria. Sim, então esse teste é realizado fora do ambiente da sessão, né, da zona eleitoral. Então é como se fosse um simulado, né? Não é um voto oficial registrado, até porque o voto é secreto, né? Então não teria como fazer esse teste com esse voto valendo, digamos assim. Isso, apesar de estar a urna ser com dados reais, eleitores com dados reais também, eles são trazidos para um ambiente, né, que nesse ambiente é todo feito um registro, né, inclusive anotações de patrimônios da urna, sessões, né, e lembrando que esse ambiente todo também ele é presidido por um juiz eleitoral. Tá? Então, essa comissão inteira presidido por ele, e há essa guarda da urna eletrônica por conta dessa comissão. E, Cleiton, alguns eleitores no Brasil defendem a volta ou até um sistema híbrido com voto impresso. Como que a impressão de algum tipo de recibo ou a impressão do voto garantiria mais ou menos segurança ao modelo que temos atualmente no país? Então, o seguinte, Sérgio, o voto ele seria impresso, né, seria colocado, depositado numa urna plástica descartável, né, não teria o contato humano nesse processo, né? Que o sistema eletrônico, assim, realmente ele é amplo e complexo, né? Então é natural existir dúvida sobre algo desconhecido. E aí uma das soluções para aumentar o conhecimento sobre o sistema é justamente ampliar, né, a participação da sociedade e junto aperfeiçoar continuamente as soluções, né? São essas editorias que eu comentei. Então, entendemos que o voto impresso é um recurso que ele fragiliza, né, a segurança do processo. Mesmo um tipo de posicionamento, né, que nós temos aqui da Justiça Eleitoral, de cujo dever institucional é justamente apresentar à sociedade os impactos, os riscos e os prejuízos dessas propostas. Porque a grande dificuldade que nós teríamos é de ter a guarda desses votos impressos. Como é que seria? Porque pessoas mal intencionadas, até por erro de operação, poderia desaparecer com uma dessas cédulas, né, um desses votos impressos, quando de uma auditoria. Então, realmente, ele, né, por ser diferente da votação manual, o voto impresso, ele acaba retornando uma vulnerabilidade, né, muito envolvida em segurança, que a gente tem investido muito em segurança, né, da urna eletrônica, né, todos os dispositivos, tanto da urna quanto o processo de preparação dos dados para a urna eletrônica. E então essa manipulação manual dos votos impressos para a contagem realmente entendemos como uma grande fragilidade para a implementação desse tipo de apuração. Há pouco tempo eu comentei que uma das entidades habilitadas a participar do processo de auditoria das urnas são os partidos políticos. E muitos integrantes desses partidos, desses mesmos partidos que podem ir lá e fazem auditoria, né, participam da auditoria das urnas, alguns integrantes acabam criticando o nível de confiabilidade das urnas eletrônicas no Brasil. Então, o que dizer para esse eleitor que está participando desse processo eleitoral nas eleições 2024, nas eleições que virão daqui a 2 anos e por aí vai? O que dizer para esse eleitor em termos de aonde é um local seguro para ele buscar informações sobre a confiabilidade das urnas? Pois bem, nós temos vários canais, né, e a Justiça Eleitoral tem trabalhado muito, né, explorado essa propaganda, né, a respeito de quão seguro é, mostrando, inclusive, usando-se de uma linguagem muito simples e didática do caminho do voto. Então, é bastante importante para trazer para o eleitor essa linguagem que ele consiga entender e mostrar para ele que o voto, a manifestação dele na urna eletrônica é aquilo que será apurado sempre pela Justiça Eleitoral, né? E a gente pode, inclusive, disponibiliza até as ouvidorias dos TRS que estão disponíveis para
ouvirem esse eleitor que, porventura, tenha um interesse de conhecer o processo, né, mais de perto, de buscar, junto às unidades, as sessões de voto informatizado dos TREs, tirar essas dúvidas, né, que é de vital importância assim, para nós também, que todo esse eleitor esteja realmente esclarecido e convencido de que o processo realmente ele é seguro. Né? Existem as fases transparentes, que é importante, inclusive, se a gente frisar na questão da segurança, que no final da votação, quando impresso o boletim de urna lá na sessão eleitoral, que você pode, inclusive, esse resultado ser verificado, que ele é dado publicidade da sessão, primeiramente para a população, né, para o fiscal do partido, para o presidente da sessão eleitoral, do que propriamente para a justiça eleitoral. Né? E aí, cada presidente de sessão, ele é um fiscal, porque uma das vias do boletim de urna, ou seja, da apuração daquela sessão eleitoral que ele está presidindo, é dele e ele tem condição, né, no caso aí o presidente da sessão eleitoral, de verificar se o boletim que está impresso para ele é o mesmo que está publicado lá na internet. Porque à medida que nós vamos recebendo esses boletins digitais, automaticamente eles são publicados na internet, e, ou seja, é oportunizado para que todos possam se certificar que o boletim impresso lá na sessão eleitoral é o mesmo que está publicado no site do TSE. Interessante que você comentou sobre o boletim de urna, né? A gente falou também sobre a zerésima. Então, a zerésima é um documento que, antes de iniciar a votação, o presidente, os membros ali da zona, da sessão, né, daquela sala de votação, eles imprimem e também assinam. Estou falando isso porque sou mesário voluntário há muitos anos já. E então há esse processo de garantia de que aquela urna chegou sem nenhum voto registrado, certo? E depois, ao final, tem o boletim de urna que você comentou. É importante que você comentou também para a população que em todas as salas fica fixado na parede. Então, aquele eleitor pode chegar na zona eleitoral e procurar nas sessões e depois fazer a conferência online durante a apuração e ao final dela, correto? Correto, exatamente. À medida que nós vamos recebendo esses boletins, nos nossos computadores eles já vão publicando na internet, oportunizando isso para cada um dos presidentes. E é importante também, Sérgio, na questão da impressão da zerésima, além da impressão, que é um documento que o presidente irá assinar e encaminhar para o cartório eleitoral, que fica disponível lá para qualquer cidadão posteriormente quiser fazer a consulta, além disso, é impresso um resumo da zerésima, que também é assinado, ele é afixado na porta da sessão eleitoral. Ou seja, quando o eleitor se dirigir à sessão para fazer a votação, ele já terá a condição de verificar, sendo afixado na porta da sessão eleitoral, que aquela urna eletrônica no qual ele vai manifestar o voto dele é uma urna que iniciou os trabalhos sem nenhum voto direcionado para nenhum candidato. Agora, para algum eleitor que esteja assistindo aqui o programa e se pergunte, poxa, mas a urna eletrônica, e se ela for alvo de um ataque hacker, de um ataque digital? Como fazer, Cleiton, para proteger essa urna eletrônica de tentativas de fraude ou de ataques cibernéticos? Pois bem, a urna eletrônica ela é desconectada a qualquer mecanismo de rede, né? Ou seja, não tem internet, não tem acesso externo algum. Então, para instalarmos o programa nas urnas eletrônicas, a gente tem uns cartões de memória, né, uns pendrives, que são gerados nos computadores da Justiça Eleitoral, e esses computadores eles só conseguem gerar os programas depois que passam por um processo de certificação digital, né, e a liberação do certificado por parte do TSE. Então, isso já é a primeira barreira de segurança, antes de, inclusive, chegarmos na urna eletrônica. Né? Nós estamos citando aqui um processo ainda de preparação dos dados. Então, como a urna é desprovida de qualquer mecanismo desse de rede, instalamos uma a uma, né, desses cartões de memória. Depois da instalação dessas urnas, ele é gerado um código que chamamos tabela de correspondência, que, ou seja, é gravado nesse cartão, e depois da instalação desse código, nós transmitimos essas correspondências para o nosso sistema de totalização. Ou seja, a urna eletrônica que será totalizada será exatamente aquela urna eletrônica que nós lacramos. Então, essa correspondência é de vital importância para garantir que a urna eletrônica que foi votada lá na sessão eleitoral
é a mesma que está sendo totalizada pela Justiça Eleitoral. Existe algum tipo de criptografia ou algum sistema especial que garanta a privacidade do voto do eleitor? Sim, todo o voto, né, do eleitor, ele é sigiloso, né? Então não há relação nenhuma do eleitor com o voto, até porque existe sim o registro digital do voto. E esse registro digital do voto, ele é gravado, né, de forma aleatória, de tal forma que não se consegue fazer qualquer tipo de associação, né, do eleitor com o voto, garantindo sempre esse sigilo. E é importante também que esse registro digital do voto ele é disponibilizado posteriormente para os partidos, caso requeiram. Então, a gente trabalha toda essa transparência, é previsto em legislações o fornecimento de quaisquer tipo de documentação para que os partidos, inclusive, são disponibilizados pelo TSE, configurações, né, que a gente chama de layout, de arquivos, de como é que os partidos podem, inclusive, ler esse tipo de arquivo disponibilizado amplamente pela Justiça Eleitoral. Agora, para aquele eleitor que eventualmente esteja se perguntando, será que o meu voto foi computado mesmo? Qual que é a garantia disso? Uma delas, eu já antecipo para a audiência enquanto mesário voluntário, é que uma vez liberado para votar esse eleitor, com biometria em regra, não se pode passar outro voto, ou não se pode nem liberar o eleitor, a não ser cancelando ali o processo de votação, sem a conclusão do voto, né? Sem o término ali do voto e registro desse voto. Há algum outro meio que garanta mais para essa pessoa que, olha, o meu voto foi registrado e está computado ali para o meu candidato? Sim, esse aí a gente trabalha sempre, né, para fazer essa garantia toda de segurança para o eleitor. E lembrando que, assim, a forma de obtenção dessa informação naquele instante ali, na sessão eleitoral, seria mediante essa digitação do título, não é isso? O eleitor ele é habilitado na urna eletrônica. Ele confirmou o voto dele, ótimo, perfeito. Ele pode verificar também, quando da impressão do boletim de urna, se existe um voto que foi atribuído ao candidato que ele teve a manifestação ali na urna, né? Até porque só o eleitor sabe em quem ele votou. Como a gente garantiu, né, todo o sigilo do voto, realmente isso aí é constitucional, né? Tem que garantir realmente que todo eleitor, a manifestação dele seja individual. Então, teria-se como verificar, né, no final, o eleitor, ele propriamente vê se teve votação para um determinado candidato. Diferentemente dessa ação, aí não teria como, até por questão de segurança, né, do sigilo do voto, verificar de outra forma como seria a associação daquele voto do eleitor para um determinado candidato. Agora, Cleiton, conta pra gente mais um pouquinho sobre a preparação e o treinamento dado pelo TRE, pelo TSE, para esses mesários e operadores dessas máquinas, dessas urnas eletrônicas, de modo que haja a maior segurança possível. Como que se dá esse treinamento? É uma forma híbrida, né? O TSE desenvolve aplicativos para que o mesário entenda o procedimento que ele tem que ser tanto da parte de urna eletrônica, quanto também existem outros, né, registros em atas, como é que você vai fazer o registro das ocorrências que ocorrem na sessão eleitoral. Mas, em relacionado à urna eletrônica, a gente também disponibiliza, né, amplamente para os cartórios eleitorais, os sistemas e também urnas eletrônicas, para que eles possam fazer os treinamentos, né, de uma suspensão do eleitor, comportamento da urna, como proceder num primeiro ato de contingência da urna, né, se a urna deu travamento, qual a primeira ação que ele deve tomar. Então, a gente também faz esse trabalho junto às zonas eleitorais, além dessa disponibilização do TSE num aplicativo, né, dos procedimentos que eles têm que adotar. E uma vez encerrada a votação, como que se dá o processo de armazenamento desses votos depois da apuração? Onde eles ficam armazenados e protegidos? Quando do final da votação é gravado, né, o boletim digital, né, numa mídia tipo pendrive, e essa mídia ela é transmitida para o nosso sistema de totalização. Então, já além do armazenamento que fica na própria mídia retida nos cartórios eleitorais, os nossos computadores, quando recebem também
essas informações, eles armazenam todos esses dados. Inclusive, esses dados são publicados lá no repositório, como eu comentei anteriormente, para que a população tenha todo o acesso. Lembrando que essas informações também ficam armazenadas na própria urna eletrônica. Então, com a anuência do juiz eleitoral, se porventura houver necessidade de recuperar algum relatório, né, algum tipo de dado da urna, com autorização do juiz eleitoral, há essa possibilidade também. Ou seja, esse armazenamento ele fica na urna eletrônica, na mídia digital e também nos computadores no TSE. Cleiton, durante o programa você vem explicando para a nossa audiência vários procedimentos de segurança, de auditoria, fiscalização da urna eletrônica, dos votos aqui nas eleições brasileiras. Mas ainda assim a gente vê muita desinformação, né? Muita dúvida sobre a confiabilidade das urnas. Como que o Tribunal Regional Eleitoral e o TSE, os tribunais regionais eleitorais e o TSE, vêm combatendo a desinformação no país? Então, esse combate, sim, da desinformação já é prioritário para a Justiça Eleitoral, né? Então, foi criado em 2020 para ampliar esse esclarecimento de informações relacionadas ao processo eleitoral, a página Fato ou Boato, né, que ele fomenta justamente a circulação de conteúdos verídicos e estimula a verificação também por meio da divulgação de notícias checadas e recomendações e conteúdos educativos. Né? Além dessa propaganda, dessas campanhas que a Justiça Eleitoral tem feito para mostrar para o eleitor como que é o processo, né, o caminho do voto, né, de uma forma bem didática, né, e também essa iniciativa, né, de combate a essa desinformação, ela também integra o programa de enfrentamento à desinformação com o TSE, que atualmente, inclusive, ela mobiliza mais de 70 instituições, né, entre partidos políticos, entidades públicas e privadas, para enfrentar esses efeitos negativos também provocados pela desinformação relacionada à democracia e também ao funcionamento, né, da urna eletrônica. E Cleiton, esse ano de 2024, a gente está tendo eleições municipais. Quais foram os principais desafios na implementação ou atualização de sistemas de segurança das urnas? Teve alguma atualização para esse ano? Ou quais foram os principais desafios para se implementarem técnicas, sistemas de segurança para essas eleições? O teste público de segurança ele é bastante importante, justamente para ter esse incremento, essa grande contribuição para a melhoria do processo. Né? Então, técnicas foram incluídas muito mais segurança, tanto na parte da urna eletrônica, que é uma urna muito mais robusta, ela tem um design diferente, as melhorias estão mais relacionadas ao poder de processamento, né, de velocidade dessas urnas eletrônicas, e também o próprio teste público de segurança, ele nos permite assim, dar uma melhor participação, né, da população nessa contribuição, nessa melhoria como um todo. E, além disso, com a urna eletrônica, ela é parte do processo eletrônico de votação. Então, os incrementos em segurança, em tecnologias também voltados para a geração dos programas, né, da utilização dos computadores. Como eu falei, os computadores que geram os programas das urnas, hoje passam primeiro por uma autorização, ou seja, a emissão de um certificado digital por parte do TSE. Então, esse é o grande feito, né, de investimento em tecnologias de segurança, também na preparação nos computadores que geram o programa da urna eletrônica. E o da urna, sim, a cada ano, né, vai implementando mais tecnologias, mais criptografia de dados, para garantir cada vez mais que a manifestação do eleitor é aquela que será apurada sempre pela Justiça Eleitoral. Cleiton Eufrásio, muito obrigado pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu que agradeço a oportunidade de explanar para a população brasileira quão seguro, transparente e auditável é o processo eletrônico de votação. Lembrando que secreto na Justiça Eleitoral é somente o voto. E obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou em nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado.